Boa noite a todos, que Jesus nos ampare, nos sustente, nos harmonize. Vamos fazer agora a leitura de uma página do livro de Antônio de Aquino, Reflexões, volume 1, através da mediunidade do seu altivo. A lição 17. O homem precisa aprender a conter-se, a conter os seus sentidos, a conter às vezes a sua própria vontade. Isso não deve ser feito, porém, sob forma de castigo. Não se deve castigar a matéria, quando se sabe que o espírito solto é o que sente a grande vontade de fazer ou não alguma coisa. Não se castiga a matéria, mas pode-se impor ao próprio espírito algumas restrições, o que dará a todos nós uma certa forma de disciplina capaz de nos fazer avançar na linha do progresso, tendo capacidade de trabalhar a própria vontade. Vamos, nesse momento, elevarmos o nosso pensamento a Deus, mentalizarmos a figura do nosso querido Mestre Jesus e orarmos assim: Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia e bondade, Mestre Jesus, amigo de nossas almas, querido Clarencio, Senhor, patrono desta casa abençoada, a qual todos nós somos filiados, queridos benfeitores e amigos espirituais, que possamos, Senhor, termos força, coragem e continuarmos sendo, Senhor, sustentados pelo plano espiritual, no nosso dia a dia, nas nossas, Senhor, lutas diárias que todos nós estamos vivenciando. E que o Mestre Jesus, que o nosso querido Clarencio, que toda a espiritualidade amiga possa nos abençoar e nos proteger. E pedimos a permissão e a proteção para darmos por iniciado o estudo do livro Senhor, Céu e Inferno na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, hoje o estudo do Céu e Inferno vai ser em relação ao item 10, porque os espíritas não temem a morte. E é interessante a gente conversar sobre isso, que primeiramente a gente precisa entender por que Kardec vai falar sobre isso nesse livro. É interessante, primeiro, o título do livro, Céu e Inferno. Durante muito tempo, as próprias doutrinas católicas trabalhavam para nós o sentido do céu e do inferno. Em qual sentido? Se você fosse uma pessoa muito boa, ao você morrer, nós sabemos, ao desencarnar, você iria para o céu. E se você fosse uma pessoa que não fosse tão boa assim, ao desencarnar você iria para o inferno. E como é que seriam aquelas pessoas que passaram numa encarnação mediana? Aí se fizeram a questão do purgatório. Mas Kardec ele vem trazer para a gente, nesse livro, mostrar para a gente que não existe céu no sentido que nós pensamos, já há vários e vários anos atrás. Não existe esse céu de nós já irmos, passamos de uma encarnação e já irmos para um local onde viveríamos em sombra e água fresca, não é dessa forma. O espírito, para chegar à perfeição, ele precisa trabalhar, ele precisa crescer, ele precisa ter conquistas espirituais. E também não existe o inferno no sentido que os espíritos que não conseguiram esse crescimento espiritual ficariam ali a vida toda sofrendo. Então Kardec veio mostrar isso para a gente através da doutrina espírita. E é interessante nesse ponto, quando ele começa a falar para a gente, porque os espíritas não devem temer a morte. No sentido que nós já sabemos, o que é a morte? Primeiramente explicando, a morte é um fenômeno natural. Por que um fenômeno natural? Uma hora vai ocorrer. Todos nós, os cientistas falam que a partir do momento que a gente vai nascendo, nós nascemos, e cada dia, cada ano, a gente vai fazendo aniversário, a gente vai completando o ano de vida, nossas células vão envelhecendo e nossos órgãos também. Então, naturalmente, nós já estamos caminhando para o nosso desencarne. Isso é algo natural, que todos nós já sabemos. Então, querendo ou não querendo, todos nós um dia iremos desencarnar, ou seja, esse passatempo que está descrito aqui no céu e inferno, todos nós um dia estaremos do outro lado da vida, continuando a nossa trajetória de espírito imortal. Só que Kardec veio trazer nesse livro para a gente essa questão que nós espíritas não devemos temer, porque nós já sabemos que o que ocorrerá é a morte do corpo físico. Porque o espírito, ele continua vivendo, ou seja,
Esse corpo, todos nós temos um corpo necessário que foi nos permitido nós encarnarmos, o nosso espírito se ligou a esse corpo através do perispírito, e aqui nós estamos hoje, no planeta Terra, um planeta de provas e expiações, para darmos continuidade ao nosso crescimento espiritual, nos retrabalhando a todo momento, moralmente, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas emoções. Mas sabemos que esse corpo é emprestado, e uma hora esse corpo vai acabar, a qualidade, vamos dizer assim, a vitalidade dele vai acabar e o corpo vai ficar. Agora, nós espíritos, porque nós somos espíritos, nós continuaremos. Então, é nesse sentido que Kardec vem ampliar o nosso pensamento, o nosso sentimento, para a gente não ver a morte como fim, porque não existe fim. É nós vermos a morte como a continuidade da vida e da verdadeira vida, porque nós já sabemos que somos espíritos. Então, a cada momento que nós estamos aqui na matéria, é uma oportunidade de crescimento espiritual, mas nós já sabemos que não somos a matéria, nós somos espíritos, e como espíritos continuaremos vivendo. Então, esse temor do você não saber o que vai acontecer, isso deve deixar de existir dentro de cada um de nós, porque nós saberemos o que vai acontecer. Tanto que na pergunta do Livro dos Espíritos, numa das perguntas que eu escolhi para a gente comentar aqui também, fazer um paralelo com esse livro, que é na pergunta 165, Kardec vai naquela parte da perturbação espiritual, que Kardec pergunta aos espíritos, se a perturbação espiritual, por exemplo, a pessoa desencarnou, o período de perturbação espiritual é para todos da mesma forma? Deus e espíritos, nas questões anteriores, vem falando que não, que vai depender muito da consciência do espírito, quando ele se vê longe da matéria, desprendido do corpo, vai depender se ele era muito materializado, se ele não era tão materializado assim. Então, tudo isso vai depender na duração dessa perturbação espiritual. E aqui na 165, Kardec pergunta o seguinte para os espíritos: o conhecimento do espiritismo, ou seja, o conhecimento da doutrina espírita, entender que nós somos espíritos, entender sobre a imortalidade da alma, entender sobre os dois planos, o plano material, o plano espiritual, exerce alguma influência sobre a duração, ou seja, exerce alguma influência sobre o tempo, mais ou menos de longa perturbação, ou seja, o conhecimento da doutrina espírita vai influenciar para a gente essa duração de nós ficarmos sem entender o que aconteceu, quando nós nos vermos sem esse corpo material. E os espíritos falam, influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia sua situação. Olha o que ele coloca aqui, os espíritos, bem interessante, que é a questão do paralelo que a gente está fazendo em relação ao livro do Céu e Inferno. Influência muito grande, porque a gente já conhece o que vai acontecer conosco. Ou seja, nós já sabemos o que vai acontecer. Mas a prática do bem e a sua consciência pura são que maior influência exerce. Ou seja, aí traz a questão que não adianta sermos espírita e iremos desencarnar, iremos, vamos dizer assim, para uma colônia espiritual. Vai depender, ou seja, iremos logo para um local bom, de tranquilidade. Vai depender do bem, ou seja, das situações boas que nós estamos fazendo aqui em vida. Podemos ser de outras religiões, podemos não ter religião nenhuma, mas estarmos de acordo com os preceitos do Cristo, e estarmos de acordo com a doutrina de Deus, trazidas pelo Mestre Jesus. Então, assim, isso vai nos dar consciência tranquila de quando nós fizermos o nosso passatempo, estarmos no plano espiritual, irmos para um local de acordo para continuarmos o nosso trabalho, do nosso crescimento espiritual. Mas é interessante que ele coloca aqui para a gente que a influência da doutrina espírita nos ajuda muito nesse conhecimento. Então, por isso que Kardec fala que nós, espíritas, não devemos temer. Porque não é mais aquele pavor do nada. Porque nós já entendemos também, isso tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que nós sabemos que o nada não existe. A gente já consegue entender isso. Né? Não existe esse nada. E não existe isso. Morreu, acabou. Não, eu vou continuar. E Kardec vem trazer mais ainda para a gente que nós vamos continuar
sendo o que nós somos. Ninguém vai virar santo porque desencarnou. Não existe isso, não existe santidade, entre aspas, no sentido de que eu desencarnei e eu vou crescer espiritualmente, ou seja, já vou atingir um alto grau espiritual. Não. Isso acontece conforme eu vou me depurando através das diversas encarnações e reencarnações que eu vou tendo enquanto espírito imortal. Mas a doutrina espírita, ela nos liberta desses medos, desses temores. Ela faz como Kardec coloca aqui para gente, nesse item do céu e inferno, quando ele coloca assim, ó, erguer-se o véu, o mundo espiritual aparece-nos na plenitude da sua realidade prática. Ou seja, ergueu-se o véu. A gente já sabe o que vai acontecer. E mais ainda, os espíritos falam aqui para a gente, Kardec traz para a gente, que nós a todo momento estamos tendo essa relação mundo material e mundo espiritual. Basta nós vermos em sonhos, por exemplo, né? Quando a gente vai dormir, o que descansa é o nosso corpo físico. E por que a gente tem essa necessidade de dormir? Porque num planeta de provas e expiações, nós vivemos, muitas das vezes, muitas sobrecargas, muitas coisas difíceis no dia a dia. Então, o momento do sono físico é o momento da recuperação. E vai um adentro para todos nós. Por isso que nós devemos orar antes de dormir, devemos fazer uma leitura edificante, devemos fazer prece, ver filmes edificantes, para que nós possamos fazer essa ligação com o plano espiritual e na hora do sono físico, nós podermos estar em regiões espirituais engrandecedoras, onde a gente possa estudar, onde a gente possa se reequilibrar, estarmos em contato com esses amigos espirituais. Então, esse momento do sono físico é necessário. E nesse momento do sono físico, o que a gente percebe? Muitas das vezes, nesse desdobramento, a gente encontra com pessoas que já não estão mais na matéria física. Conversamos, né? Das vezes, por exemplo, em vigília mesmo, nós estamos muito bem dentro da nossa casa e daqui a pouco a gente pensa em alguém que já desencarnou. E vamos lembrar do André Luiz, nosso lar, que quando uma das filhas lembra dele, era o momento que o André Luiz estava fazendo a visita, né, para poder ver Zélia, poder ver os filhos, poder ver como ficou toda a situação. Então, esse constante intercâmbio que a doutrina espírita mostra para a gente que existe entre o plano material e o plano espiritual, mostra para a gente mais do que ainda que a gente não deve temer. Que é isso que Kardec está falando aqui, porque nós vamos continuar, a vida continua. Agora, o que pode ser a nossa preocupação é para onde eu vou? O que vai acontecer comigo? E aí os espíritos também falam para a gente, salientam para a gente, através do livro Justiça Divina, do Emmanuel, onde numa das lições, Emmanuel vai falar assim, quer saber para o que você vai fazer quando você estiver do outro lado da vida, se perceba enquanto você está sozinho. Esse sozinho que ele fala não é sozinho de encarnados, não. Quando você está sozinho, não é sozinho de encarnado, é quando você está sozinho, não é sozinho de desencarnados, é quando você está sozinho de encarnados, né? Porque desencarnados a gente está o tempo todo os desencarnados estão junto conosco, né? Então, é muito interessante isso, e ele faz isso adentro. Ou seja, nos nossos momentos que nós estamos lá sozinhos na nossa casa, o que a gente pensa? O que a gente gosta de fazer? Como estamos aproveitando o nosso tempo? É isso que Emmanuel fala para a gente, que é assim que nós vamos estar do outro lado da vida. Então, às vezes, o nosso temor pode ser em relação a isso. Mas se eu gosto de trabalhar no bem, se eu gosto de estudar coisas produtivas, eu vou continuar fazendo isso do outro lado da vida. E eu também não tenho o que temer em relação a isso. Né? É sempre, por isso todos os momentos, os espíritos falam para a gente essa busca da gente já na matéria se desprender. Mas então a gente vai viver a nossa vida pensando no desencarne. Não é isso que a doutrina espírita não salienta, não. Até porque se nós ficarmos pensando nisso o tempo todo, acaba agindo numa paranoia e isso não vai ser bom para a gente. Agora, a gente precisa viver pensando no sentido, não é ficar pensando, é modificando as nossas atitudes. Ou seja, eu preciso não dar tanto valor à matéria assim. Sabendo que a matéria é importante, eu tenho que estudar, eu tenho que me aperfeiçoar, tudo isso é importante. Mas tendo cuidado para não se deixar se escravizar pela matéria, porque a matéria vai ficar.
vigiando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. É tudo isso que o plano espiritual fala, que nós já encarnados vamos nos trabalhando espiritualmente para quando a gente desencarnar, nós possamos já estar ligados a esse plano espiritual e não temer nesse sentido de ter esse pavor que o plano espiritual fala aqui para a gente, salientando para que a gente não tenha. Essa preparação que a gente já está fazendo no plano material nos ajuda, como os espíritos falam, nesse momento do desencarne que vai ocorrer. Vai ter uma hora que todos nós lá temos uma cota fluídica, né? Temos nosso corpo, vem estabelecido por uma cota fluídica. Essa cota fluídica ela está se dissipando conforme nós estamos nos nossos atos do dia a dia. Por isso que os espíritos falam para a gente não desprender a cota fluídica sem necessidade, discussões, em brigas, porque tudo isso a gente está desperdiçando cota fluídica sem necessidade, né? Mas a gente está desperdiçando cota fluídica, estamos desperdiçando cota fluídica. A cada ato que nós fazemos é uma cota fluídica que está sendo desperdiçada. Então, essa cota fluídica daqui a pouco acaba, o espírito, o perispírito, vai se desprendendo molécula a molécula daquele corpo e aquele corpo é deixado. Então, isso vai ocorrer, né? É inevitável, é fatal. Fatalidade instante da desencarnação. É fatal isso. Agora, nós temos que nos preparar. É isso que o plano espiritual fala, né? Nos prepararmos sabendo que isso vai acontecer e nos modificarmos a cada dia, mudando as nossas atitudes, a nossa postura de ver e de vivenciar a vida. E sempre aproveitando a cada dia a oportunidade do crescimento. É muito interessante aqui nesse livro, que é O Mundo que eu Encontrei, que é o livro do Luiz Sérgio. Aqui o Luiz Sérgio é um espírito, né, ele já está no plano espiritual já há um bom tempo, e ele desencarnou jovem, e é muito interessante que ele vem contando nesse mundo que eu encontrei aqui, porque como ocorre o desencarne dele. Luiz Sérgio está indo ver uma corrida de Fórmula 1 com os amigos, eles estavam no carro, um amigo dele estava dirigindo, e ele estava saindo de Brasília e indo para São Paulo. E o que acontece, né? Nessa situação aqui, acaba ocorrendo um grave acidente. Naquele determinado momento de primeiro impacto, Luiz Sérgio não percebe o que tinha acontecido. Então, ele sai correndo, pede ajuda na estrada do acidente que tinha acontecido, vai até a casa dele e percebe que a mãe não estava vendo. Mas chega um momento que ele começa a refletir que tem alguma coisa aconteceu. E nesse momento que ele reflete, ele percebe um dos benfeitores espirituais que os leva até a colônia. Então, esse mundo que eu encontrei aqui vai contar para a gente a questão de um desencarne, de um jovem que não ficou muito tempo nessa questão da perturbação espiritual. Ele percebeu, logo depois ele percebeu que havia alguma coisa diferente e foi resgatado. E traz para a gente até hoje várias informações do plano espiritual, em vários livros, trabalhando sobre várias questões, várias temáticas, de como é que ocorrem essas temáticas no plano espiritual, trazendo essas informações para a gente, né? Então, o que a gente consegue perceber é que sempre vai haver uma ajuda para todos nós. E a gente também lembra também do nosso querido André Luiz, que ficou 8 anos no umbral, mas também não estava esquecido. Clarence estava ali fazendo diariamente, né, fazendo as rotinas como ele faz, de ir aos umbrais para poder resgatar muitos espíritos que ali estão, que já realmente se arrependeram e que já estão no estágio do resgate espiritual. Então, André Luiz, no momento que ele faz a prece, ele consegue perceber a vibração de Clarence, ele consegue perceber Clarence e ele é resgatado. Então, isso a gente consegue perceber que ninguém está sozinho. Então, é esse temor que a gente não deve deixar que ocorra em relação a gente, né? Porque foi o que eu falei, a gente não tem mais esse temor, do que vai acontecer. Não, nós já sabemos que somos espíritos, mas muitas das vezes a gente fica apavorado para onde que nós vamos. E é só a gente já começar a trabalhar em vida. E como eu começo a trabalhar em vida? Todas as questões que a gente está falando aqui. Orar mais, se equilibrar mais, buscar um trabalho no bem. Que é isso que eu vou continuar fazendo do outro lado da vida. Então, eu não preciso também temer essa questão do desencarne. E nesse livro aqui, O Consolador,
que conta é através da mediunidade do Chico, é Emmanuel que vai falar para a gente. E aqui na pergunta 155, os espíritos fazem assim: o receio da morte revela falta de evolução espiritual, ou seja, eu ter esse receio, ter esse medo, esse pavor, é uma falta de evolução espiritual, ou seja, é uma falta da gente não entender o que realmente é a vida? Os espíritos respondem, né? Emmanuel traz essa resposta para a gente. Nesse sentido, não podemos generalizar semelhante definição. Por quê? Aquilo que a gente já tinha comentado. Existem alguns espíritos que de longas e longas datas, em doutrinas, que demonstravam esse pavor pela morte, que demonstravam de que o homem iria para o inferno, todas essas questões, o que acaba ocorrendo ali? Acaba fazendo com que esses espíritos tenham esse pavor. Então, não é para a gente generalizar no sentido de que todo mundo que tem um receio espiritual, né, desse desencarne, de não entender a morte, seja, vamos dizer assim, que tem uma evolução espiritual que não é tão avançada, não é dessa forma. E ele continua: no que se refere a esses receios, somos obrigados a reconhecer muitas vezes as razões aduzidas pelo amor, sempre sublimes na sua manifestação espiritual. Todavia, não é justo que o crente sincero se encha de pavores ante a ideia de sua passagem para o plano invisível aos olhos humanos. Então, olha que interessante que ele coloca aqui, isso que a gente está conversando. Quem realmente crê, aí trazemos para nós, né? Por que a doutrina espírita é uma das doutrinas mais esclarecedoras? Todas as doutrinas, elas têm a base do fundamentalismo da vida após a morte. Mas a doutrina espírita, ela vai explicar para a gente como é que ocorre essa vida, para onde é que nós vamos e o que nós devemos fazer encarnados para estarmos no local de elevação depois desencarnados. Então, é o que ele fala aqui. Para nós que já temos essa crença da vida após a morte, esse pavor já não deve fazer parte da gente, porque tem essa cortina de fumaça, da gente não entender o que está acontecendo, o que vai acontecer, já começa a dissipar, porque a gente já está aprendendo aqui. E diariamente a gente tem contato também com pessoas que já desencarnaram, como nós falamos em sonho, em várias situações, e também em comunicações do plano espiritual aqui na nossa casa, diariamente mostrando para a gente que o trabalho continua e que apenas é uma porta que você vai abrir para continuar a tua vida espiritual. Sendo oportuno, o conselho de uma preparação permanente do homem para a vida nova que a morte lhe apresentará. Então, é isso que a gente está falando. Essa preparação que a gente tem que estar fazendo diariamente no nosso dia a dia. Então, que a gente tenha essa força espiritual, essa coragem, para poder entender esse momento que a gente está passando agora da Covid-19. Temos sim que tomar todas as providências necessárias, porque existe o instinto de conservação, que é o que está lá descrito no Livro dos Espíritos. Também não é porque, eu não vou temer a morte, que eu vou estar me colocando em risco, não é dessa forma. Até porque, senão, a gente acaba adentrando, né, o plano espiritual, aquela questão do suicídio inconsciente, tudo isso. Então, a gente tem que tomar lá todas as precauções corretas. Estamos vivendo esse momento de pandemia agora. Então, devemos usar máscara, evitar aglomerações, lavar as nossas mãos corretamente, passar álcool em gel, mas não devemos ter esse pavor, no sentido de que eu estou fazendo todas as precauções necessárias, mas se por algum motivo eu tiver que fazer a passagem por conta dessa questão, é entender que isso já estava na minha programação. E eu também não tenho que ter esse pavor. Né? Isso que Kardec coloca aqui para a gente, trazendo para o nosso dia a dia. Né? Esse pavor de ficar desesperado, com medo de tudo, por conta da situação que está ocorrendo no nosso planeta, Terra como um todo. É ter essa calma, essa tranquilidade de entender que todos nós iremos passar de acordo com o que planejamos no plano espiritual. E ter a certeza também de que os amigos espirituais estão com a gente. Né? Isso que Kardec fala para a gente aqui, que Emmanuel fala para a gente no livro do Consolador, que todos esses espíritos trazem para a gente a todo momento. As informações do plano espiritual estão para fazer com que a gente cresça espiritualmente, mas não é para a gente ficar apavorado, no sentido de que a morte vai ocorrer. É um fenômeno natural. Agora,
A morte, como a gente está falando também, às vezes não é um fenômeno natural quando a pessoa ela acaba tirando a sua própria vida. Aí é uma questão, como a dona Ivone Pereira coloca, no livro que ela tem, do que ela vai contar toda aquela trajetória dos espíritos que já estão, né, na questão do suicídio, todo esse livro que ela vai colocar para gente, a dona Ivone Pereira traz para gente essa questão de que ali sim não é algo natural, porque o espírito ainda vai com essa cota fluídica e ele é um clandestino no plano espiritual, ou seja, não era a hora dele poder ir. E o que vai acontecer com ele? Ele vai para o plano, nessa questão de ir para o vale dos suicidas e até expurgar toda a sua cota fluídica ali. Então, isso é muito complicado. A gente nunca deve pensar em retirar a nossa vida. Por qualquer dificuldade que nós estejamos passando, por qualquer problema que nós estejamos passando, a gente tem que ter a firmeza e continuar vivendo aqui, vivendo até a hora que o momento que Deus fala assim, meu filho, agora sim, agora acabou, você não tem mais que estar no plano material e aceitar essa situação também, para que a gente também não volte ao plano espiritual com as revoltas, com esses questionamentos. Entender que cada um de nós tem uma passagem, um momento de estarmos aqui. Então, que a gente possa aproveitar esses momentos, nós estamos encarnados, que a gente possa aproveitar esses momentos da pandemia, que muitos de nós estamos isolados dentro da nossa casa, para fazermos as devidas reflexões necessárias a serem tomadas, para buscarmos a nossa modificação moral, para buscarmos ser mais pacientes, com o momento que nós estamos, né, enclausurados dentro das nossas casas. Então, que a gente busque para refletir mesmo, né? O que eu posso melhorar, o que eu posso mudar, o que eu posso me transformar. E sempre colocando a doutrina espírita dentro dos nossos corações e se esforçando sempre para crescer espiritualmente. Não adianta a gente só ter a doutrina espírita dentro aqui na nossa cabecinha, com todas as perguntas, com tudo formuladinho. A gente precisa trazer para o nosso coração. Porque quando a gente traz para o nosso coração, é porque a gente realmente está no esforço do crescimento espiritual. E entender que Jesus está com a gente, que o plano espiritual está com a gente e que Deus está com a gente. E tudo está ocorrendo conforme a permissão do Pai. E tudo que está ocorrendo é para fazermos com que a gente cresça e para que a gente se desenvolva espiritualmente. Então, que Jesus nos abençoe, que Clarence nos dê a força necessária e que a gente tenha muito ânimo, muita fé nos nossos corações. Vamos fazer a nossa prece para a gente poder encerrar. Senhor Jesus, Mestre amigo, Mestre amado, Deus nosso Pai, de infinita misericórdia e bondade, agradecemos pela oportunidade, Senhor, destes momentos de paz, destes momentos de equilíbrio, destes momentos, Senhor, de muito fortalecimento espiritual. Que o Senhor Jesus possa estar sempre conosco, nos sustentando, nos amparando. Que o nosso querido Clarence também possa sempre estar nos orientando, Senhor, ao trabalho no bem. Que o nosso querido, Senhor, todos esses amigos espirituais, Emmanuel, André Luiz, que trazem tantas informações do plano espiritual, Dona Ivone Pereira, que foi uma grande médica, tanto nos ajudou e tanto nos ajuda a exercermos a mediunidade com amor. Que todos esses espíritos, Senhor, possam nos fortalecer, nos sustentar e nos equilibrar, Senhor. Que tenhamos muito coragem nesses momentos que nós estamos vivendo, de pandemia, mas que tenhamos fé, Senhor, que esses momentos são necessários para a nossa reformação, Senhor, espiritual e moral. Ajude a cada um de nós, Senhor, na certeza do Teu amparo, na certeza da Tua luz, que caminhemos sempre, Senhor Jesus, contigo, sempre fortalecidos pelo Teu amor e sempre fortalecidos pela Tua paz. Que o Mestre Jesus possa, Senhor, nos orientar a cada dia e que possamos, Senhor, nós estarmos ligados ao plano espiritual, para que possamos, Senhor, sentir a presença dos amigos espirituais e para que possamos, Senhor, sentir o amparo, Mestre.
porque se nós também não tivermos, né, a vibração, não conseguiremos captar esse amor, esse amparo e essa sustentação, Senhor, que constantemente está, Senhor, junto a cada um de nós. Que seja em nome do Mestre Jesus, que está sempre nos orientando, em nome, Senhor, de toda essa pleide dos amigos espirituais, em nome do nosso querido Clarencio, em nome do nosso querido irmão Plácido, Senhor, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos a permissão para darmos por encerrado, Senhor, mais esse estudo da noite de hoje do céu e inferno. E que esses estudos, Senhor, continuem nos esclarecendo, nos amparando e nos fortalecendo, Senhor, com as bênçãos de muita paz, com as bênçãos de muita luz e com as bênçãos de muita harmonia. E que, Senhor Jesus, por maior dificuldade que nós estejamos, Senhor, passando, que nunca passe pela nossa mente a questão de desistir da vida. Que tenhamos a coragem suficiente para, Senhor, vencer os nossos dilemas do dia a dia, na certeza de, como disse nosso querido Chico, tudo passa, tudo sempre passará, e que todos esses momentos estão servindo para nós como grandes momentos para criarmos resistência espiritual e vencermos e apagarmos, Senhor, as nossas marcas do passado. Que assim seja e graças a Deus. Que o Senhor Jesus possa nos proteger e nos amparar.